Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vemos na primeira leitura Paulo falar da missão que Deus lhe confiou, de anunciar a boa nova aos pagãos, aos povos pagãos. E ele fala: os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo. São Paulo, o apóstolo dos gentios, foi escolhido especialmente por Deus para evangelizar os povos pagãos. E assim, esse mistério da salvação não fica enclausurado somente ao povo judeu, mas agora em Cristo chega a todos os povos, por envio do seu Filho Jesus Cristo, que funda a Igreja Católica, católica que significa universal, quer dizer, a todos, a todo mundo. Vai a todo mundo para anunciar a boa nova. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, é a ordem do Senhor. E Paulo foi esse precursor, enviado por Deus para anunciar a boa nova a todos os povos. Assim como Paulo, queridos irmãos, também nós somos chamados a sermos e pregar a palavra de Deus a todos os povos. É uma missão que Deus nos dá. E ainda hoje existem povos aos quais ainda não se chegou ao anúncio da palavra. Povos que ainda não conhecem Jesus Cristo. Pessoas que ainda não receberam o anúncio. Eu fiz um pouquinho dessa experiência quando eu vivi 4 temporadas na África, onde eu vi que o anúncio ainda não chegou a todos. E que é preciso anunciar a boa nova. Realmente, nós que vivemos num ambiente, num país, que todos conhecem, por mais que não pratique, o cristianismo, somos um país ainda de maioria católica, muitos cristãos, muitos também não praticantes, que são cristãos de nome, mas conhecem Jesus Cristo. O anúncio foi feito, a proposta foi feita. Aí, na liberdade do coração, a pessoa aceita ou não o Senhor. Mas em lugares como eu estive em Moçambique, isso só na minha paróquia que eu falo, onde eu fui pároco ali durante 3 anos. Em territórios enormes, territórios de missão, onde tem centenas ou milhares de aldeias, povoados, isso só dentro do espaço paroquial.
onde nós tínhamos 50 comunidades, ainda temos lá, tem os padres que estão lá, 50 comunidades, onde nós tentamos cuidar do povo de Deus, mas mesmo assim tem comunidades onde nós conseguimos ir até hoje, uma vez por ano, por vez tentávamos ir mais vezes, mas era muito difícil acesso, né? Quando os rios enchem, não pode se tentar atravessar aqueles rios, que aí fica perigoso por causa dos animais, né? Crocodilos, hipopótamos, e os rios no interior adentro, né? Certa vez eu fui numa das nossas comunidades, demorei 8 horas de moto para chegar, porque não tem estrada, é só trilhas. E nesses meios, tem muitas aldeias e povoados que não receberam ainda o primeiro anúncio. Padre, por que você não foi lá anunciar? Não é assim como nós pensamos fácil, né? Nós conhecemos só daquilo que pesquisamos, pensamos, mas vai lá para ver se é fácil ou não. Eu fiz a minha parte. Coloquei a minha gota d'água do oceano, que eu saí aqui do Brasil para evangelizar aquele povo, eu pensava que eu ia acabar com a fome da África e evangelizar todo aquele povo, né? Como nós somos carismáticos, vamos batizar no Espírito Santo todo aquele povo. Você chega lá, você sente uma formiguinha. Fica humilde na hora. Você vai conseguir evangelizar aqueles que Deus coloca na sua mão. No tempo necessário. Fiquei ali quase 4 anos. Foi o tempo que Deus me mandou para lá. Deixei um pouco da minha saúde por lá, mas fiz a minha parte. Mas muitos da minha paróquia, que tem 202 mil habitantes naquela época, num território de 115 quilômetros ao sul, eu já tinha mapeado 80 quilômetros a leste, né? A oeste eu já estava na fronteira com Malawi, e mais 30 quilômetros sentido norte. Então, territórios enormes, pessoas que eram cristãs, para ir numa celebração da palavra, eles passavam caminhando 4 horas para ir todo domingo rezar. Não tinha Eucaristia nesses lugares, nesses rincões, nessas aldeias mais distantes, não tinha. E não tinha como o padre chegar todo domingo. Ou mesmo o ministro, coitado, imagine, se de moto demorei 8 horas, quantos dias eles iam ir e voltar com a Eucaristia? Não tem jeito, eles vivem a vida deles em torno da aldeia. E ali muitas aldeias que não conhecem o Senhor, que vivem das suas religiões tradicionais, né? Que eles já têm, as religiões africanas ali, mas que precisa de evangelização, que precisa de missionários, que precisa de novos Paulos para anunciar a boa nova nesses lugares. Onde sim existe uma boa catequese, não é brincadeira não o trabalho que as igrejas que estão lá, a igreja católica presente nesses lugares que eu estava. A pessoa aceita a fé, mas são 4 anos de catequese para receber o batismo. Por quê? Para entrar no coração. Não é simplesmente você chegar ali naquela aldeia, eu batizei, mas não entrou no coração da pessoa. Então são 4 anos de catequese, né? O padre saiu para fundar outras comunidades nesses lugares, para o povo não caminhar pelo menos 4 horas, mas pelo menos só 2. Então fiz essa experiência, ouvi com meus próprios olhos. Ainda existem pessoas no mundo que não receberam o anúncio da Boa Nova. Começou lá com Paulo e até hoje estamos aqui. É fácil pregar para vocês, é fácil pregar aqui no Brasil, mas lá é mais difícil. Mas Deus dá graça. Pela força do Espírito Santo, Ele nos leva até esses povos, para cuidar desses que são mais pobres, mais simples, mais sedentos de Deus. Assim possamos, queridos irmãos, a liturgia do Evangelho de hoje vem falar a nós que já somos convertidos, para assim estarmos prontos para a vinda do Senhor, pois não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá. Não vivamos como se Deus não existisse, não vivamos uma fé relaxada, uma fé laxa, porque o próprio Senhor fala, nós conhecemos o Senhor, nós estamos dentro da igreja, nós praticamos a fé. Tantos de vocês que vão nos grupos de oração, rezas, novenas, nós precisamos sim ter o coração sempre vigilante, praticando o amor, anunciando o Evangelho, principalmente para aqueles que ainda não conhecem a Boa Nova, ou aqueles que já tiveram conosco e não estão mais, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Sim, Deus é misericórdia. Eu posso dizer que faço essa experiência num ambiente como esse que eu estava lá na África alguns anos atrás, onde muitas pessoas estão morrendo sem serem batizadas. Elas são confiadas na misericórdia de Deus. É Deus que os salva da sua maneira. Agora nós que caminhamos na fé, nós que conhecemos a palavra,
Precisamos sim nos converter, queridos irmãos e irmãs. Precisamos nos converter, sermos verdadeiramente cristãos, viver a nossa fé. Porque nós conhecemos, nós tivemos um encontro pessoal com o Senhor, nós recebemos o Evangelho, nós comungamos, temos a oportunidade de comungar todo dia. Por isso eu preciso vigiar e orar para não cair em tentação, porque não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor virá, ou que nós iremos até Ele. Que o Senhor nos encontre em estado de graça, para alcançarmos a graça da salvação em nosso Senhor. A quem muito é dado, muito será cobrado. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.